A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de História com o tema Revolução Industrial. Inicialmente, é importante a gente entender algumas transformações que ocorreram na Inglaterra, porque durante o século XVII, a Inglaterra foi palco de mudanças políticas que levaram ao fim do absolutismo monárquico. Mas afinal, o que é o absolutismo? É basicamente uma forma de governo quando a concentração do poder está nas mãos do rei, rainha ou monarca. Essas mudanças políticas fazem parte do longo processo chamado de Revolução Inglesa, que vai de 1642 até o ano de 1689. O absolutismo inglês teve início com o rei Henrique VII. O auge do absolutismo inglês ocorreu no reinado de Elizabeth I. Nesse período, teve início a expansão colonial inglesa e também a colonização da América do Norte. Depois do reinado de Elizabeth I, vários setores da sociedade inglesa, como grupos de comerciantes, donos de manufaturas e parte dos proprietários rurais, se uniram em torno do parlamento, tendo por objetivo controlar ou até mesmo frear os avanços do absolutismo monárquico. Com o início dos conflitos, de um lado estava o rei, que lutava pelo reconhecimento de seu poder absoluto, e de outro lado estava o parlamento, que lutava pela limitação jurídica do poder real. Os conflitos terminaram quando o rei Guilherme III assumiu o trono britânico e teve de assinar a Declaração de Direitos. Esse episódio é conhecido como Revolução Gloriosa. E essa Declaração de Direitos limitava os poderes monárquicos. A partir de então, o rei não poderia suspender lei alguma, nem aumentar tributos, sem a aprovação dos parlamentares. Estabelecia-se assim a superioridade da lei sobre a vontade do rei. Esse passo foi bastante decisivo e significou o fim do absolutismo na Inglaterra. Após a Revolução Gloriosa, instalou-se a monarquia parlamentar no Reino Unido. E essa monarquia vigora até a atualidade. Ou seja, o rei reina, mas não governa. Dessa forma, o governo vai ser exercido por um primeiro-ministro. O monarca inglês ainda continua exercendo funções importantes, como é o caso da chefia do Estado, da chefia das Forças Armadas e também a chefia da Igreja Anglicana. Vamos entender agora como aconteceu o processo de produção artesanal até chegar à produção nas fábricas. Basicamente, na Europa, entre os séculos 18 e 19, desenvolveu-se uma nova forma de produção de bens, que era realizada por trabalhadores assalariados e com o uso predominante de máquinas. Esse processo foi chamado de Revolução Industrial.
Segundo historiadores, a Revolução Industrial começou na Inglaterra por volta do século XVIII e se espalhou por outros países a partir do século XIX. Antes da Revolução Industrial, as formas predominantes de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. Vamos ver agora algumas de suas características. No artesanato, a produção era realizada de forma manual, com auxílio de ferramentas, e essa produção era em pequena escala. O produtor, também chamado de artesão, trabalhava em sua casa ou oficina e controlava as diversas fases da produção artesanal. Além de dominar essas fases do processo produtivo, o artesão também era dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção. Já na manufatura, em alguns países como Inglaterra e França, a transformação de matérias-primas em mercadorias eram realizadas em grandes oficinas, onde os vários artesãos executavam as tarefas de forma manual. No entanto, começou a ser implantado naquele momento a produção em série e um sistema de divisão do trabalho, onde cada artesão passou a cumprir uma tarefa específica dentro da fabricação de uma mesma mercadoria. Esse processo daria origem às linhas de produção e montagem, que se tornaram típicas da era industrial. Com isso, aumentava-se a velocidade de produção, pois cada trabalhador passava o dia todo fazendo a mesma tarefa. Vamos assistir agora um trecho do filme Tempos Modernos, que retrata esse sistema de fabricação denominado manufatura. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on.
Section 5, give it a limit. A forma de produção característica da Revolução Industrial foi a maquinofatura. Trata-se de uma produção mecanizada que se desenvolveu quando os avanços técnicos, aliados ao aperfeiçoamento dos métodos produtivos, propiciaram a criação das máquinas industriais e também da geração de produtos em série nas fábricas. As novas máquinas, elas foram substituindo várias ferramentas e muitas vezes substituindo o próprio trabalhador. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.